Na realidade, é muito simples e objetivo em relação à primeira preliminar. Artigo 11 da Lei 1079. Esse processo de impeachment se baseia no artigo 85 da Constituição Federal e na Lei 1079 de 1950. As pedaladas fiscais, que são as principais acusações contra a presidenta Dilma, ou seja, de que se transformaram em operação de crédito e, portanto, não poderiam porque ferem a legislação, inclusive ferem o artigo 11 da Lei 1079, não encontra respaldo legal, porque o artigo 11 da Lei 1079 não foi recepcionado pela Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal, ao relacionar o que seriam crimes de responsabilidade no artigo 85, relaciona quase tudo o que tem na Lei 1079, menos o artigo 11. Bom, se a Constituição não avalia que o que está no artigo 11, contrair empréstimo, emitir moeda, etc., que fazem parte dos crimes contra a guarda legal e emprego de dinheiros públicos, se a Constituição não avalia que isso se caracteriza como crime, por que uma lei ordinária pode se sobrepor à Constituição? Por isso, a preliminar. Então, o dito crime das pedaladas fiscais não encontra respaldo legal para que nós possamos estar hoje fazendo esse julgamento aqui. Soma-se a isso o fato de que o Ministério Público Federal já também determinou o arquivamento do procedimento penal, dizendo que não se configura operação de crédito, portanto, se não há operação de crédito, não é crime. A segunda preliminar é em relação às pendências das contas serem julgadas no Tribunal de Contas da União. Nós estamos julgando aqui fatos relativos a 2015, não é nem 2014. As contas de 2015 sequer têm parecer preliminar do Tribunal de Contas. E quem julga as contas da Presidência da República é o Congresso Nacional, posto que o Tribunal de Contas da União é órgão auxiliar do Congresso Nacional. E as contas de 2014 ainda estão pendentes de julgamento. Aliás, o relator das contas, senador Assir Gurgax, já deixou seu parecer registrado na CMO, que ainda não o votou, pela aprovação com ressalvas das contas de 2014. Portanto, rejeitando o parecer do Tribunal de Contas da União. Fato que aconteceu quando se foi julgado o impeachment proposto contra o presidente Getúlio Vargas em 1954, que na realidade não era nem parecer votado pelo Pleno do Tribunal de Contas, mas sim de um dos seus membros. E por 136 votos a 35, os deputados federais decidiram arquivar aquele processo. Pergunto aos senhores, se o Congresso Nacional decidir arquivar o processo das contas da presidenta de 2014, arquivar o parecer do Tribunal de Contas da União e também não recepcionar o parecer, que não tem nem parecer preliminar ainda, mas digamos que o parecer seja contrário do Tribunal de Contas às contas de 2015. E se o Congresso Nacional rejeitar, como que fica esse julgamento? Que base nós temos? É o Congresso Nacional que tem as condições constitucionais de fazer o julgamento. Portanto, nós estamos retirando do Congresso Nacional, usurpando do Congresso Nacional o seu direito e o seu dever legítimo. E, por fim, senhor presidente, senhores senadores, a suspeição e o afastamento do relator, senador Anastasia. Nada contra o senador Antônio Augusto Anastasia, mas o senador Antônio Anastasia é do PSDB, partido que contratou da doutora Janaína um parecer para iniciar o impeachment, partido que aqui ajudou a defender o impeachment desde o início e partido que hoje integra a base do governo do presidente interino Michel Temer. Portanto, partido muito interessado na solução desses fatos pró-impeachment. Aliás, o relatório do senador Anastasia deixa isso claro, na medida em que ele destaca, por exemplo, falas de testemunhas pela metade, para tentar fazer valer o entendimento que ele tem sobre exatamente os crimes que não consegue comprovar pela legislação em vigor. Por isso que nós pedimos a suspeição do senador Anastasia. Lembrando, novamente, o PSDB é base desse governo, do governo interino, portanto, tem todo o interesse no afastamento da presidente da República. E como disse aqui o advogado José Eduardo Cardoso, infelizmente o senador Anastasia, embora muito competente, foi movido pela paixão partidária, pela paixão da causa e desde sempre manifestou a sua posição a favor do impeachment da presidenta. Por isso pedimos, senhor presidente, que vote em separado essas preliminares.
Agradeço a Vossa Excelência. O senador Aloysio Nunes encaminhará a favor do texto. Senhor presidente, as preliminares devem ser rejeitadas. Aliás, a sua formulação não está, me permita dizer, senhor presidente, à altura do talento daqueles que as arguíram. Em primeiro lugar, a não recepção do artigo 11 da Lei 10.079. Ora, o que diz a Lei 10.079 no seu item 2, como tipificação do crime de responsabilidade? Abrir crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. Esse texto foi recepcionado com uma luva pela Constituição de 1988. Porque a Constituição de 1988, quando trata da responsabilidade do Presidente da República, tipifica como crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária e também contra leis, inclusive a lei orçamentária. Ora, a lei orçamentária vedava a abertura de créditos suplementares que, em desconformidade com a obtenção da meta vigente no momento da edição dos decretos. Ora, evidentemente, quando a presidente editou esses decretos, ela já sabia que eles estavam em desconformidade com a meta. Tanto é que, dias depois, ela pediu ao Congresso Nacional uma diminuição da meta fiscal. Ora, então, ela incorreu, sem dúvida nenhuma, no crime de responsabilidade definido pela Lei 10.079, que foi recepcionada especialmente nesse passo pela Constituição. Depois, a outra preliminar é de que nós não podemos julgar um processo de impeachment enquanto estiver pendente um julgamento do Tribunal de Contas. Ora, senhor presidente, nós não estamos julgando as contas da Presidente da República. Nós estamos julgando atos da Presidente da República que contrariaram a Constituição. É isso que está em julgamento pelo Senado. E não cabe esse julgamento ao Tribunal de Contas. Cabe, sim, ao Senado Federal, ao Congresso Nacional e, nesse momento, ao Senado. Não é? De modo que esse tipo de crime, Vossa Excelência sabe, e todos aqui sabem, é o chamado crime formal, é um crime de mera conduta. O crime está consumado no momento em que o ato é praticado, naquele momento em que o decreto foi assinado, ou que a Presidente foi instada a pagar ao Banco do Brasil e não pagou, ela incorreu nas sanções previstas na lei do crime de responsabilidade. Agora, quanto à suspeição do senador Anastasia, senhor presidente, essa coisa já foi julgada, essa alegação já foi julgada por Vossa Excelência, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou o recurso da defesa, afirmando a validade do artigo 36 da Lei 1079, que diz com clareza e de uma maneira exaustiva quais são as causas de suspeição, que são parentesco com o acusado, que eu saiba, o senador Anastasia não é parente da presidente Dilma Rousseff, e ter deposto como testemunha no processo também não é o caso. Quanto ao fato dele ser membro do PSDB, quero lembrar a todos, que talvez tenham se esquecido, que para ser candidato ao Senado é preciso estar afiliado a um partido político. Ninguém chega ao Senado recém-saído da pia batismal. Ninguém chega aqui como um deus ex machina. Chega carregado, sim, da sua visão do mundo, dos seus compromissos. Assim como o juiz, quando julga uma causa, julga segundo a lei, mas ele não pode se abstrair dos valores com que ele foi plasmado. Assim é o senador Anastasia, meticuloso, assistiu beneditinamente todos os ataques que foram feitos contra ele, porque não puderam atacar o seu relatório. E merece o aplauso de todo o Senado Federal, até mesmo daqueles que o criticam, pela maneira honrosa, honrada, equilibrada e competente com que se conduziu. Portanto, pela rejeição. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Lindenberg Farias, encaminhando contra o texto. Senhor presidente, aqui são 3 temas. Primeiro, do TCU. Primeiro, é preciso dizer o seguinte, que a decisão do TCU de 2014 é que deu força para eles entrarem com o pedido do impeachment inicialmente sobre 2014.
Aí houve a decisão do presidente da Câmara, que não podia para fatos anteriores ao atual mandato e apresentar em 2015. Mas 2015, senhor presidente, não tem decisão do TCU, muito menos do Congresso Nacional. São processos kafkianos. Mais grave, estão querendo acusar a presidenta Dilma de responsabilidade fiscal no ano do maior ajuste da história do país, do maior contingenciamento da história do país, de 80 bilhões. Eu pensei até que era sério, senhor presidente. Pensei que eles estavam criminalizando qualquer possibilidade de política fiscal anticíclica, mas não, era só pretexto para afastar a presidenta Dilma, porque afastaram a Dilma, jogaram a meta de 170 bi. O senhor sabe que esse ano, no primeiro semestre, o déficit foi de 23 bi. No segundo semestre vai ser 147 bi. Antes eles diziam, não pode gastar mais do que arrecada. Era só um pretexto. É muito cinismo nessa discussão, senhor presidente. O segundo ponto, que eu estou correndo, o artigo 11. O artigo 11 da Lei 1079 tem a ver com as pedaladas. As pedaladas foram tipificadas no artigo 11, item 3. Porque na Constituição de 46, estava lá como um dos itens de crime de responsabilidade, crimes contra a guarda legal e emprego de dinheiro público. Só que, na Constituição de 67, na Emenda Constitucional número 1 de 69 e na Constituição de 88, não foi recepcionado. Eu, para isso, vou ler uma parte muito curta de um artigo do ministro Barroso, impeachment e crime de responsabilidade, que ele diz o seguinte: a existência do artigo 11 da Lei 1079, no entanto, é facilmente explicável. É que a Constituição de 46, sob cuja égide a Lei 1079 foi editada, estabelecia no inciso 7 do seu artigo 89, precisamente, a figura típica do crime de responsabilidade contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, como haviam feitos em todas as constituições até então. Desse modo, era natural que a lei infraconstitucional destinasse um dos seus capítulos à definição de condutas que configurariam tal tipo penal. Todavia, essa figura típica foi suprimida dos textos constitucionais de 67, da Emenda Constitucional número 1 de 69, não havendo sido reproduzida na Constituição de 88. A supressão de um dos tipos do elenco constitucional dos crimes de responsabilidade produz, em última análise, os efeitos de uma abolitio criminis. Com efeito, todos os fatos anteriormente criminalizados tornam-os atípicos, não mais ensejando qualquer consequência na esfera de responsabilidade política. E acaba, coerente com a premissa de que todas as figuras típicas dos crimes de responsabilidade encontram-se sujeitas a regime de reserva constitucional estrita, é inarredável a conclusão de que o artigo 11 da Lei 1079 de 50 não foi recepcionado pela ordem constitucional vigente. Essa é a posição do ministro Barroso. Quanto ao último ponto, a suspeição, e eu aqui digo que não é nada de caráter pessoal, mas, sinceramente, qual a parcialidade? Os acusadores, professor Miguel Reale, afiliado ao PSDB. A Janaína Pascoal foi contratada, recebeu 40 mil reais. E o relator, o juiz principal, é o senador Anastasia do PSDB, maior aliado do senador Aécio Neves, derrotado nas eleições pela presidenta Dilma, que não aceitou o resultado em instante algum. Qual a parcialidade disso? É por isso que isso é uma fraude. Os senhores não vão nos impedir de dizer que os senhores estão construindo aqui uma farsa, um teatro de mau gosto, um jogo de cartas marcadas. E esse Senado Federal vai ser julgado pela história do nosso país. Os senhores estão rasgando a Constituição, estão cometendo um crime contra a democracia brasileira. Vou chorar, posso chorar? Agradeço a Vossa Excelência, senador Ronaldo Caiado, para encaminhar a favor do texto, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, vamos à questão de ordem apresentada pela base de sustentação da ex-presidente Dilma Rousseff, que destruiu o país, que corrompeu a política. E aí vou plagiar Cristóvão, senador Cristóvão Buarque, que colocou: não corrompeu apenas a política, corrompeu a inteligência e o caráter. Este governo que destruiu a maior estatal do país, terra arrasada em todas as estatais, assaltou aposentados, desempregou 12 milhões de brasileiros. De repente diz aqui, Miguel Reale do PSDB, Janaína foi contratada, o senador Moca colocava ali com muita inteligência. E por acaso, o senador, ou seja, o advogado da presidente, é de qual partido? O doutor Zé Eduardo Cardoso. Eu quero, senhor presidente, deixar claro que o artigo 85 da Constituição diz: são crimes de responsabilidade. Está ali lei orçamentária. E lei orçamentária não no sentido restrito. Lei orçamentária, lei de responsabilidade fiscal, é também a LOA, é toda a parte que se ocupa daquilo que está bem detalhado exatamente no artigo 11 da Lei 1079, dos crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos. Essa é a maneira que foi sabidamente incluída aqui no artigo 85, a lei orçamentária. Tem também o orçamento, tem a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso está incluído. E como tal, senhor presidente, a presidente da República feriu indiscutivelmente essa regra e passou a legislar sem o menor respeito ao Congresso Nacional. E muito bem colocado pelo nobre relator, que diz: ao redigir o inciso 6º do artigo 85 da Carta Magna, não estava o Constituinte, portanto, referindo-se à lei orçamentária anual em sentido estrito, mas ao ordenamento vigente relativo à disposição dos dinheiros públicos. Como tal, mostra claramente que houve o descumprimento, sim, do artigo 85. Mas o item seguinte, senhor presidente, vem sobre a pendência, aí sim, do julgamento das contas presidenciais de 2015. É importante que o plenário tenha conhecimento de uma coisa: o que é conta pública e o que exatamente é processo de impeachment. Qual a diferença entre eles? As contas públicas exigem sim um parecer prévio do TCU, artigo 71 da Constituição Brasileira, inciso 1º. O impeachment não exige parecer prévio do TCU. Contas, o julgamento é feito pelo Congresso Nacional. Impeachment, o julgamento é feito pelo Senado Federal. As contas, a penalidade é de inelegibilidade, ou seja, não pode ser candidato por 8 anos, artigo 1º, inciso 1º, e a linha G da Lei Complementar 64 de 1990. O impeachment, a penalidade é inabilitação para o exercício de qualquer função, seja ele mandato, seja ele concurso público, seja ele mesário e até como membro de júri. Está impedido, está inabilitado para qualquer função pública. Essas são as posições distintas do que é apreciar conta e o que é julgar um processo de impeachment da presidente da República. O último item é exatamente a exceção do relator. Presidente, essa matéria Vossa Excelência já julgou por 2 vezes. Pela DPF, deixando claro que não existe nenhum impedimento ao senador Anastasia, só teria caso de parentesco ou se fosse testemunha do processo. E também naquele recurso da Comissão Especial do Impeachment, aonde novamente o Supremo Tribunal se pronunciou dizendo que nada existia.
Pela ordem? Pois não. Senador Cássio Cunha Lima, pela ordem. Apenas para um esclarecimento, senhor presidente, nós votaremos agora as preliminares e, consequentemente, o destaque. Isso. Portanto, os que desejam a manutenção do texto e rejeitar as preliminares votarão não. Sim, sim. Votarão sim. Quem votar sim, aprova o texto destacado do parecer, mantendo-o. E voto não, rejeita o texto destacado e o retira do parecer. Esta, segundo foi informado, é sempre uma perplexidade que assola o Senado. Mas a praxe é esta. Quem vota sim, vota pela manutenção do texto. Quem vota não, pela rejeição do texto. Qualquer que seja a orientação de Vossa Excelência, naturalmente o plenário acatará e compreenderá. Apenas para ficar claro qual será o posicionamento de cada senador e senadora. Eu sigo a praxe da casa. A praxe é que nós teríamos aprovado o texto, ressalvado destaques, mas como houve esta excepcionalidade, nós estaríamos votando não as preliminares. Mas se Vossa Excelência quer fazer o entendimento no sentido inverso, não há problema, é apenas para que o plenário fique devidamente esclarecido e não vote de forma equivocada. Pois não, muito oportuna a sua intervenção. Eu estou seguindo aqui o que me informa a assessoria da Casa. Tem sido observado sempre assim. Senadora Gleisi, por favor. Senador Jucá, em seguida. Tá, obrigada, senhor presidente. É só para deixar bem claro, eu fiquei confusa agora com a pergunta que o senador Cássio fez com o encaminhamento de Vossa Excelência. Nós apresentamos o destaque, vamos votar o destaque, certo? Isso. Não é o parecer. Então, quem vota com o destaque, vota sim. Quem vota com o parecer, vota não. Não. Então, quem vota com destaque, vota não? Vota não. Não rejeita o destaque. Como? Não, se não rejeita o destaque, não, então... Não estamos... Aqui estou sendo esclarecido e bem esclarecido. Nós não estamos votando o requerimento, estamos votando o destaque. Destaque. Portanto, quem vota sim, aprova o texto destacado do parecer e o mantém. Aprova o parecer do senador Anastasia. Exatamente. Sim é o parecer. E não rejeita o texto destacado e retira o texto. Ou seja, nós somos não. Tá bem? Senador Jucá. Nós somos não, então. Senhor presidente, pela ordem aqui, queria só dar um esclarecimento. Pois não. Na discussão do relatório do senador Anastasia, membros do PT levantaram algumas preliminares. O senador Anastasia rebateu essas preliminares e manteve a condenação. O que estão querendo fazer não é retirar as preliminares, é retirar a resposta do senador Anastasia, que mantinha a condenação. Então, quem quer votar com o senador Anastasia, mantendo o afastamento e dando a pronúncia, vota sim, mantendo o texto do senador Anastasia. Exatamente isso que eu queria orientar. Perfeito. Vossa Excelência esclareceu bem. Todos estão esclarecidos? Sim, senhor presidente, bora votar. Pois não. Então, eu determino a secretária-geral da mesa que prepare o painel eletrônico. Já podem votar, presidente. Tá. Vossas Excelências já podem votar.
Chegamos a 80 votos. O senador presidente Renan não votará, portanto, podemos abrir a votação. Sim, 59. Quanto? Sim, 59. 59, não, 21. 21. Não. Zero abstenções. Zero abstenções. Total de 80 senadores. 80 senadores. Proclamo o resultado da votação. Votaram sim 59 senadores, votaram não 21 senadores, zero abstenções, total 80 senadores. Portanto, o texto destacado parecer referente às preliminares está mantido. Portanto, a proposta do senador Anastasia de rejeição está mantida.